irmã Roberta, sinta-se à vontade. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, você que sabe agora, mas tua voz me acalmou. Aleluia! Tu dá ordem às estrelas e amar os seus limites. Oh meu Deus, eu me sinto tão seguro. Só no teu colo, só no teu colo. Aleluia! No teu colo altíssimo. Levante a tua mão pro diabo ali. Não há terror. Esta casa e poder encontrar as amadas irmãs e destes irmãos, a igreja, esse ministério que sempre nos recebe tão bem, o pastor, a sua digna esposa, a irmã Miriam. E nos achar, como diz a Bíblia, servindo assim. Que Deus em Cristo vos abençoe e aumente mais. Para a glória do nome do Senhor. Sem demora, abra a sua Bíblia. No livro dos Atos Apóstolos, capítulo de número 12. Quando você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade uma vez mais. Agradecer ao convite que se repete. É sempre bênção para as nossas vidas vir a esta casa. Sempre saímos daqui muito abençoados com o que Deus fala neste lugar, não só porque eu estou pregando, não, irmãos, mas porque as irmãs trazem uma saudação, a palavra inicial é lida, os louvores são cantados e Deus já tem falado e continuará falando com certeza.
porque Ele é o dono da obra, e aonde Ele está, a fartura de alegria, diante dEle até a tristeza salta de prazer, porque Ele é o dono de tudo aqui. Amém? Livro dos Atos Apóstolos, capítulo de número 12. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela irmã Lena, missionária Lena, que me acompanha. Cadê ela? Aleluia, a irmã Lena, que serviu ao Senhor e ainda serve seu esposo nesse ministério. Que Deus continue abençoando, irmãos. Que a irmã Lena tem me acompanhado, chegamos de viagem, ela tem sido incansável em nos ajudar, e ainda hoje ela está ali segurando as minhas bênçãos, que são muito abençoadas. E Deus, eu tenho certeza que irá recompensar a serva do Senhor melhor do que eu. A irmã Rose, que hoje foi o canal de Deus. Irmã Rose hoje foi a motorista da carruagem de Deus, que nos trouxe até aqui. Que Deus continue abençoando a irmã Rose, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e te abençoar muito mais, em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem ainda não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Maravilha. Atos, capítulo de número 12. Amém? Eu vou ler um versículo e a igreja vai me ajudar lendo o seguinte. Nós leremos até o versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor. Para ganharmos tempos, irmãos, vamos ler o versículo a partir do versículo 5 e não o versículo 1 do capítulo 12. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as duas sandálias. Pedro estende assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram por ele a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-o e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar, as transversões dizem para Antioquia. Se assente adorando a Deus, glorificando o seu nome. Estamos debaixo da bênção do Senhor, da oração feita pela serva do Senhor que nos antecedeu. Irmãos, quando foi chegado a nós o tema desta linda festa, que falava sobre despertar o dom, o Espírito Santo me trouxe a lembrança a esta palavra, quando na verdade Pedro era o principal representante da manifestação de dons da igreja primitiva. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava,
A Bíblia diz que Pedro pregava e a igreja era acrescida de almas. A Bíblia diz que quando Pedro pregava, havia batismo com o Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Pedro passava, os enfermos procuravam estar na direção do reflexo do seu corpo, da sua sombra, para que obtivessem a cura. A Bíblia diz que onde Pedro estava, Deus também libertava as pessoas dos demônios. A Bíblia diz que quando Jesus ainda estava no seu ministério terreno e foi subindo ao monte da transfiguração, com ele estava Pedro, Tiago e João, porque alguns dons, alguns mistérios, Deus só revelou para Pedro. A Bíblia diz que havia uma grande questão sobre o ministério de Jesus e começaram a ter uma discussão dizendo: quem dizem os homens que eu sou, Pedro? Quem estão dizendo que eu sou? E a Bíblia diz que Pedro disse: olha, uns dizem que tu és profeta, uns dizem que tu és, aleluia, a reencarnação de Elias. Mas a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, mas você? Pedro, e tu? Quem dizes que eu sou? E Pedro olha para Jesus e tem uma revelação, porque Pedro já era um homem que tinha os dons de Deus, que em momentos, em instantes seriam manifestos. E Pedro diz: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja precisa de homem e mulher que, mesmo falho, mesmo frágil, tenha coragem de abrir a boca e dizer o que Deus manda, falar o que o Pai revela. E Pedro era esse homem cheio de fragilidade. Pedro era esse homem cheio de defeito, que às vezes se precipitava um pouco, mas Pedro tinha uma grande virtude: ele tinha coragem para exercitar o dom de Deus. E a Bíblia diz que esse homem, após morte e ressurreição de Jesus, seguiu com a igreja primitiva. E a Bíblia diz que este homem estava sendo muito usado por Deus, como já disse. Quando de repente Herodes percebe que o crescimento da igreja era algo ameaçador, e Herodes agora prende alguns da igreja para os maltratar. Porque na verdade todos nós queremos o dom, mas tem o bônus, sim, tem, mas também tem o ônus. Muitas das vezes o dom de Deus vai resultar em maltrato, em incompreensão. O dom de Deus vai resultar em perseguição. O dom de Deus vai resultar, aleluia, em sofrimento. E alguém está pregando aí fora que ter o dom de Deus é ser quase um super-herói, mas ter o dom de Deus é suportar perseguição e não abrir mão do nome de Cristo. Ter o dom de Deus é saber que em alguns momentos você vai até cair, não no pecado, mas cair na sua fragilidade e dizer: eu não consigo mais, eu vou enterrar. Mas que quando você estiver lá embaixo, caído, aquele Jesus que se aproximou para Pedro e disse: Pedro, tu me ama? Quem tem o dom precisa amar mais o dono do dom do que o dom. E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Olha para esse teu irmão e diz: o teu dom é para você vencer primeiro a você. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes tu te cingia, tu andavas por onde queria, mas agora outros vão te cingir e tu vai andar por caminhos que tu nem pensa andar. Porque ter o dom de Deus não é ser promovido na igreja. Ter o dom de Deus é ser capaz de guardar a sua vontade no bolso para fazer a vontade dele. E a Bíblia diz que esse Pedro agora está fazendo a vontade de Deus, está pregando, 4.000 almas estão se convertendo, quando de repente a igreja é, aleluia, alcançada por uma grande perseguição. E Herodes, vendo que perseguindo a igreja, a sua popularidade crescia entre os judeus, se não bastasse prender e maltratar alguns, a Bíblia diz que Herodes decapita, corta a cabeça de Tiago. E quando ele corta a cabeça de Tiago, ele pensou que a igreja ia parar. Porque nós estamos vivendo um momento que muitos profetas estão perdendo a cabeça. Deus te trouxe aqui para te dizer: usa o teu dom, mas não perde a cabeça. Aleluia. Muitos estão deixando o dom subir para a cabeça.
Muitos estão deixando o dom ser desculpa para se rebelar e dizer: eu sou mais usado que o meu pastor. Muitos estão deixando o dom ser a desculpa para a rebeldia e dizer: eu tenho mais visão que a minha líder. Ei. Quem tem dom, antes de tudo, precisa aprender a obedecer. E a Bíblia diz que Pedro, obedecendo a essência do Evangelho, mesmo sofrendo, ele não sai do lugar. Mesmo sendo perseguido, ele continua em Jerusalém. E a Bíblia diz que agora, na ocasião da festa dos pães asmos, Herodes decide prender também a Pedro, a fim de agradar os judeus. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem dom vira em alguns momentos da vida moeda de troca. Em algum momento da vida, por causa do teu dom, alguém vai te vender só para subir. Alguém vai te entregar só para ser promovido. Alguém vai te perseguir só para ganhar status. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem tem o dom não é escravo de popularidade. Quem tem o dom faz para agradar a Ele. E a Bíblia diz que agora ele prende Pedro. Se não bastasse prender Pedro, ele reforça a guarda de Pedro. A Bíblia diz que ele coloca 4 escoltas para vigiar Pedro. 2 são dispostas em um período e as outras no restante das vigílias da noite. Mas no momento em que Deus interfere, tem 2 escoltas de serviço: a ronda interna e a ronda externa. E eu quero comparar esta ronda e de fato começar a pregar aqui, ó. A ronda interna, no nosso sistema penitenciário de hoje, para que você entenda, representa os agentes penitenciários. São aqueles que não carregam armas letais. São aqueles que têm só armamento de disciplina. São aqueles que não podem te matar, mas que vão te ferir, que vão te magoar, para que você não saia daquele lugar de limitação. Satanás, sabendo que não pode prender o dom, porque o dono do dom é mais poderoso que aquele que tem o dom, ele vai tentar magoar quem tem o dom. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: quem te chamou vai te ensinar a escapar da ronda interna. Quem te chamou vai te ajudar a vencer aquilo que não te mata, mas que te fere. E a Bíblia diz que Pedro está ali com aquela ronda. E se não bastasse, me ajude aqui, minha irmã. Me ajude aqui, outra irmã. Pedro está preso com cadeias. Do seu lado tem 2 soldados. Deixa eu te dizer uma coisa: quem tem o dom, muitas das vezes, vai ser cercado por pessoas que na verdade não gostam de você, mas estão ali para cumprir ordem de alguém ou para te vigiar para alguém. Cuidado, porque para o teu dom fluir, você precisa se desligar de quem te prende. Você precisa vencer o que te manieta. Tem gente que diz que tem o dom, mas só vive de coxa, só vive de curriola, só vive de panelinha. Quem tem dom sabe vencer sozinho, não porque é super-homem, mas porque entende que ter dom é, antes de tudo, ter intimidade. Tem algumas lutas que para você vencer, você tem que entrar na intimidade com Deus sozinho. Aí a Bíblia diz que ele está lá. Essa primeira ronda não toca em Pedro. Esses soldados não conseguem segurar Pedro, porque de repente na prisão entra uma luz. E essa luz que entra na prisão é a Rohemá que se manifestou lá no Éden, quando Deus disse: haja luz. É a luz que foi acionada lá no Éden para dar entendimento. Pedro estava vivendo um momento que ele podia não estar entendendo. Deixa eu te dizer uma coisa: o dom de Deus se manifesta em muitas áreas, mas se tem um dom que você não pode abrir mão, é o dom do discernimento. Olha para tua irmã e diz: Deus vai te dar o dom de discernimento. Deus vai te fazer entender o porquê dessa perseguição. Deus vai te fazer entender o porquê dessa guerra. Deus vai te fazer entender o porquê tu estás passando por isso. A Bíblia diz que essa luz do entendimento, descrita em Provérbios 8, adentra a prisão em que Pedro está. Oh, aleluia! Deus não vai deixar a tua chamada presa. Deus não vai deixar teu ministério preso. Deus não vai deixar os teus dons presos. Mas primeiro você tem que entender que
mais importante que o dom é o propósito para o qual o dom foi entregue. E a Bíblia diz que quando essa luz entra, acompanhando o anjo, revestido de luz este anjo, o anjo diz para Pedro: Pedro, cinge-te, coloca a tua sandália e pega também a tua capa. E parece que o anjo está dizendo para Pedro uma coisa muito comum, né? Uma coisa muito simples, porque nenhum judeu saía sem sandália na rua, devido à poeira do Oriente. Nenhum judeu saía sem capa, porque era costume deles andar com a sua capa. E nenhum judeu saía sem cingir o cinto no vestido, cingir o vestido com o cinto, para que não tropeçasse, não embaraçasse o seu caminho. Mas quando ele diz isso, o Espírito ministra ao meu coração uma verdade. Ei, quem não obedece nas coisas simples não está pronto para viver nas coisas grandes. Tem gente que é ousado até o tutano, mas não consegue vir à escola dominical. Tem gente que é tão ousado, que ele não consegue vir no culto de ensino. É tanto dom que ele não consegue sentar para aprender. Deus está dizendo: Pedro, eu vim aqui te ensinar através desse anjo que você precisa obedecer, mesmo quando tu não está entendendo o que está acontecendo, Pedro, porque ter o dom é, antes de tudo, ser obediente. Aí ele diz: cinge, Pedro cinge. Ele diz: calça, Pedro calça. Ele diz: pega a capa, Pedro pega a capa. Porque crente usado e ungido por Deus para uma grande obra é um crente obediente. Aleluia. Ele obedece, porque Pedro sabia que lhe reservavam pelo Espírito de Deus grandes coisas ainda. Glória a Jesus. Olha para esse crente e diz: Deus vai te usar muito. Ele ainda te usa e vai te usar muito mais. Mas Ele está testando a tua obediência. E a Bíblia diz que Pedro obedece e o anjo conduz a Pedro. Ele passa pela ronda que já dissemos, a primeira ronda. Mas agora ele precisa passar pela ronda externa. A ronda externa é aquela que não conseguiu, aleluia, te ferir dentro a ponto de te parar. Vai tentar te acertar, te atingir lá fora. E disse: lá dentro ela conseguiu vencer, mas aqui fora eu vou acertar e daqui ela não passa. Ela não vai avançar, ela não vai continuar. Mas o que eles não sabiam, que havia uma luz cercando e conduzindo Pedro. E uma das representações do Espírito Santo é luz, é azeite. Aleluia, claridade. Deixa eu te dizer uma coisa: quem anda na luz não tropeça. Tem muita gente dizendo: eu tenho dom, mas tropeça todo dia, adultera todo dia, fornica todo dia, mente todo dia. E deixa eu dizer uma coisa: quando o dom se manifestou sobre a igreja, o que me chama a atenção é que eles viram línguas repartidas como de fogo. Não há prova que seriam língua que estavam sobre a cabeça, mas era uma chama de fogo no formato de uma língua. Sabe por que tem gente que bate no peito e diz: eu tenho dom, mas se levanta contra líder, se levanta, aleluia, dentro da sua casa, negando tudo que faz dentro da igreja? Porque tem muita gente que só tem o fogo no coração, mas nunca teve fogo na cabeça. E quando o dom se manifestou para a igreja primitiva, o fogo se manifestou na cabeça. E alguém está dizendo: mas fulano é tão usado e faz tanta coisa errada. Por que diz? Porque ele tem fogo no coração. A emoção dele, Deus até usa, mas nunca teve fogo na cabeça. E eu vim pregar para uma igreja que quer fogo na cabeça, que não quer dom para ter popularidade, mas que quer dom para salvar a humanidade. Coloque a mão na tua cabeça, porque eu profetizo fogo e dom que trabalha caráter. Eu profetizo fogo e dom que não deixa você agir do mesmo jeito, porque fogo purifica. E a Bíblia diz que quando Pedro está saindo da cadeia, com essa luz, com essa claridade que resplandece da presença do anjo do Senhor, Pedro agora passa pela segunda guarda, porque quem é fiel dentro vai ser fiel fora. Porque quem tem fogo na cabeça dentro vai ter fogo na cabeça fora. Quem é sincero
dentro, Satanás não vai prender lá fora. E a Bíblia diz que ele vence a segunda guarda e atravessa o portão. Mas o que me chama a atenção é que, vencendo a segunda guarda, o portão se abre automaticamente. Ei, não havia porta eletrônica nem porta giratória. Sabe o que Deus está dizendo, Pedro? Porque você me obedeceu nas coisas pequenas, eu estou colocando diante de ti as coisas grandes, as coisas impossíveis, as coisas inimagináveis. Pedro, quando aquela porta se abre em um tempo que não havia tecnologia, sabe o que Deus está dizendo, Pedro? Eu estou abrindo para você e para a minha igreja a porta do futuro. Quando Pedro está saindo por aquela porta, Deus está dizendo: nem o futuro, nem o porvir vai segurar os dons que eu entreguei à igreja. O Deus de Pedro ainda está vivo. Satanás pensou que a internet ia segurar a igreja. Satanás pensou que o celular ia segurar a igreja. Mas o que ele esqueceu, que o fogo que Jeová acendeu no Pentecoste, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar. Quando a porta se abre automaticamente, Deus está dizendo: ninguém segura o avanço da igreja, ninguém segura a autoridade da igreja, ninguém segura, aleluia, a intimidade da igreja. Ei, meu irmão, quem tem, mas quem não tem inveja de quem tem, mas quem tem está entendendo. Deus está dizendo: nada vai segurar o que eu tenho contigo, nada vai, nada vai, nada vai. Se você andar na luz como ele na luz está, ninguém vai te segurar. E a Bíblia diz que ele atravessa aquele portão e o anjo vai com ele até uma rua. E chegando naquela rua, o anjo se afasta dele. Deus às vezes faz isso, se coloca na sombra para ver o que a igreja vai fazer com a sua liberdade. Deus às vezes se porta na sombra para ver o que você vai fazer com o seu dom. Porque a Bíblia diz que aquele que exorte, exorte com amor. Deus está só olhando se você vai usar o teu dom para matar, para ferir, se você vai usar o teu dom para criticar quem caiu. Não foi para isso que Deus te entregou o dom. Às vezes Deus se coloca na sombra e alguém diz: será que Deus não está vendo? Mas Deus está dizendo: eu estou vendo tudo, os meus olhos são como chama de fogo, percorre toda a terra e está procurando os fiéis. Ao justo ele não tem por culpado, e ao culpado ele não tem por inocente. E ele está te dizendo: o que é que você está fazendo com o teu dom? Aquele que adora, adora para glorificar o nome dele. Aquele que prega para edificar a noiva dele. Aquele que profetize segundo ele mandou. E aquele que ensina com excelência. Deus te trouxe aqui para te dizer: não é teu, é emprestado. A Bíblia diz que o profeta Eliseu estava sendo muito usado por Deus. Eliseu estava sendo tão usado que fez o dobro de milagres que Elias fez. Estava muito usado. E de repente a escola que ele está ensinando cresce, a escola de profetas. E alguém olha para ele e diz: Eliseu, tu está tão usado que tu já pode aumentar aí a igreja, Eliseu. Eliseu, tu tem tanto dom que tu já pode, Eliseu, assumir um desafio maior. Porque o lugar que nós estamos habitando é muito estreito. E a Bíblia diz que Eliseu acata ao conselho. Alguém pega umas ferramentas e eles saem para cortar madeira para aumentar a escola de profetas. E quando eles estão cortando madeira, a Bíblia diz que o machado cai dentro da... E é uma pregação talvez que você já tenha ouvido, mas faz-se necessário repetir, porque essa é uma das maiores verdades desse texto. O machado cai na água, e quando o machado cai na água, parece que eu ouço o Espírito de Deus me dizendo: minha filha, o dono do crescimento sou eu. Quando alguém pensar que é o seu dom que vai fazer o negócio crescer, eu tomo o machado para mim, escondo ele no rio, porque a ferramenta é emprestada. O dom é emprestado. E às vezes Deus se coloca
ferindo a árvore com muita força. Você está batendo na madeira com muita agressividade. Deus te levantou para profetizar, mulher. Mas não é para colocar dedo no rosto do teu marido, não. O teu dom não é para isso. Quando a gente usa o machado com muita agressividade, Deus faz machado escapulir da nossa mão. Aí, para pegar o machado de volta, tem que vir falar com o profeta e dizer: eu preciso da sua ajuda, profeta. Porque o machado caiu no rio. Hoje é dia de resgatar machado. Hoje é dia de pegar o dom de volta e dizer: Senhor, agora eu vou fazer do teu jeitinho. Agora eu vou fazer do jeito que tu quer. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz, voltando ao texto, que quando Pedro se afasta do anjo, o anjo fica de longe. Assim Deus faz na nossa vida, como aquela parábola que Jesus contou dos talentos. Às vezes o fazendeiro entrega o dom, viaja, entrega o talento, e na sua volta ele vai perguntar: o que tu fizeste com o talento que eu te entreguei? Tu enterrou? Tu granjeou? Tu negociou? Tu vendeu? O que é que tu fez? Quanta gente vendendo o talento, quanta gente barganhando com o talento, quanta gente chantageando por causa do talento, quanta gente enterrando o talento e dizendo: o meu Senhor está longe. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Ele está às portas. E Ele está te perguntando o que tu tem feito com o teu talento. Talvez não era uma pregação que você esperava ouvir numa festa. Mas dentro desse tema eu não tenho muitas opções a não ser te perguntar: o que tu tem feito com o teu talento? A Bíblia diz que Timóteo era um obreiro jovem. Foi colocado na igreja em Éfeso por Paulo. E quando Timóteo foi colocado ali, havia muitas senhoras idôneas, muitas viúvas. E Paulo temia que aquelas pessoas de mais idade não acatassem o conselho de Timóteo. Aí Paulo libera uma palavra para Timóteo e diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Timóteo, Deus não te deu o espírito de temor, Timóteo, mas de fortaleza. Sacode essa irmã e diga para ela: seja forte e faz o que Deus te confiou. Deus te deu o espírito de fortaleza. Que negócio é esse que se pisar no teu pé você não faz mais? Se não te der a oportunidade, você diz que não vai fazer mais. Ei, Deus não te deu o espírito de temor. Deus não te deu o espírito de pirraça. Deus te deu o espírito de fortaleza. Você pode levantar sua mão e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não importa quem não acredita, quem tem que acreditar é você. Desperta o dom que há em ti. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro tomou a direção certa, fez a coisa certa. A Bíblia diz que Pedro se encaminhou para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E a Bíblia diz que quando Pedro foi para aquela casa, a igreja estava ali reunida, fazendo contínua oração. Deixa eu levantar uma bandeira aqui. Eu quero falar da importância do dom da intercessão. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer gravar CD, todo mundo quer louvar. Não é pecado, é louvável, é para edificação da igreja. Mas aonde está aquelas que não temem, aleluia, a falta de popularidade, mas tem prazer em estar de joelho e interceder? Ei, cadê você que é intercessora? Ninguém pode estar vendo, mas Deus está dizendo: continue clamando, porque é você que eu uso para sustentar as bases da igreja. Não pare de orar, não pare de clamar.
das irmãs os dons como partes do corpo, como membros do corpo. E a Bíblia diz que se todo o corpo for mão, o que será desse corpo que não terá pés? Se todo o corpo for olho, o que será desse corpo que não terá boca? Aleluia. Não é mais importante o profeta do que o professor. Não é mais importante o professor do que o conselheiro. Não é mais importante a levita, aleluia, do que a intercessora. Todos juntos temos uma justa operação para a edificação do corpo de Cristo, porque o mesmo Espírito opera tudo em todos. Segura na mão da tua irmã e diga: você é importante. Não importa se você aparece ou não, você é importante. Segura ela e diz: o corpo não funciona sem você. O corpo não funciona sem você. Oh, aleluia. Aleluia. E Glória a Bíblia diz que ele se aproxima desta casa, a casa da Maria, mãe de João Marcos, uma mulher de situação financeira confortável, mas que abre mão do seu luxo, abre mão do risco de quebrar as suas louças para receber a igreja. Uma mulher que abre mão do seu conforto para confortar a igreja. Ser usado por Deus é dar os braços para quem ninguém quer dar as mãos. Ela está colocando dentro da sua casa perseguidos. Ela está colocando dentro da sua casa procurados do governo. Tiago havia acabado de ser morto e ela está colocando dentro da sua casa pessoas a quem o sistema de Herodes está procurando. Ser usado por Deus é comprar a briga que ninguém quer comprar. É levantar aquele que caiu e dizer: ninguém acredita em você, mas eu acredito. Eu vou profetizar nesse vale e Deus vai te levantar. Quando Deus leva o profeta Ezequiel para dentro do vale, oh aleluia, ser profeta na TV é fácil, ser profeta nos grandes eventos é fácil, mas Deus está te chamando para ser profeta dentro do teu vale. Deus está te chamando para usar o teu dom dentro do cativeiro que a tua família está vivendo. É lá dentro que Deus está dizendo: mulher, 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 é você que eu vou usar. Abre a boca e profetiza lá no vale. E Deus pergunta para ele: ei, eu vou testar a tua essência, porque a essência é mais importante que o dom ainda. Ele diz: ei profeta, eu sei que tu é usado, que tu vê rodas girando, que tu já viu as coisas dos últimos dias, mas eu ainda tenho uma pergunta para te fazer. Tu crê que esses ossos podem viver? Aí o profeta que entende que a essência é maior que o dom, o profeta que entende, aleluia, que o Deus que entregou o dom é que faz o dom ter a justa operação, ele olha para ele e diz: tu sabe, se quem me levantou foi o Senhor, é tu que sabe, eu vou profetizar. E ele começa a profetizar. Ei, quando ele te chamou, ele sabia a família complicada que você tinha. Quando ele te levantou, ele sabia a história de vida que você teve. Quando ele te levantou, ele sabia onde você ia trabalhar. Quando ele te levantou, ele sabia quem seriam os teus vizinhos. Mas o Deus que te colocou lá foi o mesmo que soprou a essência divina lá no Éden. E ele está te dizendo: eu te ajudo a administrar tudo isso. O teu papel é me obedecer e profetizar. Aleluia. E a Bíblia diz que ele profetiza e o osso começa a se juntar aos ossos. Sabe quem vai ajuntar a tua família? Não é a irmã que vai fazer a visita lá. Quem vai ajuntar a tua família é Deus usando o teu dom. Aleluia. Glória. Elas vão lá, vão interceder, mas ajuntar osso é com você. Sabe quem vai ser usado para Deus restaurar
sendo quebrada é você. Porque Pedro não tinha ninguém para ser usado para ele dentro da prisão. Pedro precisou acreditar na visão de Deus. Pedro precisou acreditar que ele tinha sido chamado por Deus. Essa semana me enviaram uma frase que me chamou muita atenção. E essa frase dizia, mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente: não queira ser reconhecido se você não se reconhece como alguém que Deus reconheceu. Não reclame ter reconhecimento dos homens se você próprio não se reconhece como alguém que Deus já reconheceu. E quando eu li essa frase, eu entendi que Pedro sabia que o dom dele era muito maior que o sistema de Herodes. E quando eu falo do sistema de Herodes, eu estou falando do sistema de um homem que não gosta de dar glória a Deus. Um homem que versículos seguintes vai ser morto por não dar glória a Deus. Há um sistema de Herodes aí fora que deseja roubar a glória de Deus. Mas há um grupo de Pedros e Pedras escolhidas por Deus aqui dentro que está dizendo: eu vou continuar sendo usado para glorificar o teu nome, o teu nome, o teu nome. E Maria se deixou usar a sua casa para reunir este corpo que era a igreja primitiva. E quando ela reúne a igreja ali orando, Pedro bate na porta. Sabe o que Pedro representava? Os dons voltando para a igreja. Porque naquela igreja não tinha ninguém tão usado como Pedro. Quando Pedro está batendo na porta, o Espírito de Deus está dizendo para nós: ei, os dons da igreja primitiva querem voltar para a nossa casa. Os dons da igreja primitiva querem voltar para as nossas vidas. Pedro está batendo na porta e alguém está dizendo: não é ele. Porque havia uma lenda e eles acreditavam que Pedro já havia sido morto por Herodes na prisão. Lembra lá da lenda de Lázaro, que Jesus demora 4 dias? Havia uma lenda entre os judeus que nos 3 dias pós-morte a pessoa tinha um anjo que ficaria vagando na cidade até se cumprir o luto. Deixa eu te dizer uma coisa: a modernidade está dizendo que os dons de Deus é lenda. A modernidade está dizendo: não existe mais. Quantas das vezes nós, pastores, nos pegamos falando com esse saudosismo? Naquele tempo Deus usava tanto a irmã Maria assim. Naquele tempo Deus usava tanto o irmão José. Ei, você serve a um Deus que é eterno e os dons dele são irrevogáveis. Ele está dizendo: não é lenda, é Pedro. Não é lenda, eu sou o mesmo e quero usar a igreja como eu usei no passado. E a Bíblia diz que ele está batendo na porta. A Bíblia diz que Deus se apresenta através do apóstolo João, que nos conta isso no Apocalipse. A igreja de Laodiceia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Laodiceia era uma igreja que estava sofrendo de mornidão espiritual. Deus não está interessado, porque pense comigo. Você, dona de casa, quando você ferve uma água, a água, ela de fria, ela passa a morna. Então houve um aquecimento, sim ou não? Houve um aquecimento, sim? Então sabe o que aquela igreja havia acontecido? Não é uma igreja que nunca foi aquecida. É uma igreja que foi aquecida, mas que não chegou ao auge do aquecimento, à ebulição. Quando ele bate na porta e diz: eu quero cear com vocês e quero que vocês ceiem comigo, ele está dizendo: eu não estou interessado, Laodiceia, numa igreja que não aquece. Porque a água morna, ela aquece o ovo, não é? Mas ela não prepara o ovo. Para o ovo terminar o seu cozimento, a água tem que ferver. Então quando ele diz: estou à porta e bato, ele está dizendo: eu não estou interessado que vocês só aqueçam, eu estou interessado que vocês preparem.
Você está entendendo isso? Deus já está dizendo, você entra no culto e você é aquecido, mas eu não quero só te aquecer, eu quero te usar para preparar alguém. Você está entendendo? Eu não quero te aquecer, te emocionar no culto e você sair daqui não preparar ninguém, não trazer outras almas. O dom de Deus não é para quem só aquece. O dom de Deus é para quem se deixa ferver, para quem se deixa cozer, para quem se deixa preparar pelo Espírito. E quando Pedro bate na porta, a igreja já estava aquecida. A igreja estava orando. Mas Pedro disse, agora é hora de ferver. Porque quando uma água ferve, o que acontece com a panela? Sai o quê? Fumaça. Uma das representações bíblicas da glória de Deus é a fumaça. Quando Salomão consagra um templo ao Senhor, a Bíblia diz que parece que uma nuvem de fumaça tomou aquela casa. Ei, Deus te trouxe aqui não só para te aquecer, mas te fazer sair daqui fervendo. Quando você passar, a fumaça da glória de Deus vai envolver alguém. Você não vai precisar falar muito não. É igual Eliseu ensinei. Só a tua caminhada vai atrair almas para este lugar. Glória a Deus. O dom de Deus é mais do que um momento no culto em que a gente pula, que a gente marcha e que a gente se alegra. O dom de Deus é a capacidade de preparar alguém. E a Bíblia diz que Pedro chega nesta casa, bate, bate, bate. A igreja está tão envolvida com o problema que não escuta Pedro bater na porta. Olha para essa irmã e diga para ela, se desligue do problema. Hoje é o primeiro dia. Eu acho que eu só vim preparar o caminho para os outros pregadores. Quem vai pregar são eles. Mas eu estou aqui em nome de Jesus para te dizer, se desligue do problema. Você trouxe muita coisa para o culto hoje, você não está conseguindo ouvir ele bater na porta. Se desligue do problema. A igreja até estava no lugar certo, porém com o pensamento no lugar errado. O pensamento da igreja estava na prisão e Pedro já estava na porta. O teu pensamento está na luta e a vitória já está na porta. O teu pensamento está na dificuldade e a solução já está na porta. Pedro está batendo e Pedro representa a pedra angular que é Cristo. Deus está falando, ei, você está cultuando o problema, você já orou pelo problema, você já chorou lembrando do problema, mas eu estou batendo na porta e dizendo, eu quero usar, eu quero levantar, eu quero enviar, eu quero preparar. E a Bíblia diz que quando ele bate na porta, e aqui nós vamos, a igreja não ouve, mas havia uma mulher por nome Rode, a serva da casa de Maria, que essa escrava, essa serva, ouviu Pedro bater na porta. Não se envolva nos problemas de dentro da casa a ponto de deixar ouvir o chamado do Deus de Deus. Nós não podemos deixar o ativismo nos roubar a sensibilidade. Às vezes nós estamos tão envolvidos no que está acontecendo dentro da casa que nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus quer trazer para nós. Mas Rode ouviu e ela despertou. E quando ela despertou, ela ficou tão alegre, porque a alegria é um dos frutos do Espírito. Tem gente que se diz tão usado, mas é carrancudo. É sério. Você olha para ele, é tanta santidade que ele nem ri. Ele esqueceu que gozo, alegria é fruto do Espírito. Dá um sorriso e fala para essa irmã, me mostra que tu é cheia de Deus mesmo. Me dá um sorriso. Me mostra que tu é usada por Deus mesmo. Tem medo de rir, não cumprimenta quem chega. Fica aborrecido no culto e quer me dizer que é usada. Fruto do Espírito é gozo, é alegria. Se alegra
aleluia. Olha para essa irmã e diz: é Pedro. Pode ninguém acreditar em você, mas é Pedro. Pode ninguém acreditar no que Deus está te mostrando, mas é Pedro, é Pedro, é Pedro. É Deus que está se revelando para você. Aleluia. Quem tem o dom de Deus vê o que ninguém vê. Quem tem o dom de Deus ouve o que ninguém está ouvindo. Quem tem o dom de Deus sente o que ninguém está sentindo. Quem tem o dom de Deus não precisa que o grupo todo entre, porque ele tem sensibilidade e ele sente. E ele diz: eu ouço uma voz, eu ouço. Eu ouço uma voz, eu ouço uma voz. Alabandaraba, xandaraia, alabarabaia, santo que narácia. Rod não estava presidindo a oração. A oração estava sendo chefiada pelos membros da igreja. Rod era uma serva. Tem gente que só sente a presença quando pega no microfone. Tem gente que só sente a presença quando o nome dele está na faixa. Mas eu vim pregar para uma igreja que sente a